esse tema, né? Um tema tão relevante. Porque primeiro nós precisamos conhecer o que de fato atrapalha a nossa caminhada, o que de fato me faz ficar congelado. Ou seja, o que me impede de caminhar? Então veja que importância que tem esse tema. Às vezes você está aí fazendo os seus esforços, né, diários, e às vezes percebe, mas parece que eu não estou indo pelo caminho certo. É como se fosse igual as empresas fazem quando elas vão se lançar no mercado ou querem permanecer no mercado. Sempre existe ali um estudo da concorrência, não é mesmo? Eles sabem quem são os concorrentes, sabem quem são as empresas que oferecem ali as mercadorias semelhantes. E por que isso? Porque eles precisam saber o que rodeia eles. É o processo de autoconhecimento da empresa. Porque se ele não conhecer quem seria ali talvez o inimigo, o concorrente, como que ele vai poder se melhorar? Como que ele vai saber os pontos fracos dele? Se eu sou uma empresa que produz o tênis e eu acho que o meu tênis já é um processo pronto e acabado, aí eu olho para o lado, eu vou ver outras marcas e vou, opa, peraí, o amortecedor daquela ali é melhor. Opa, o atleta usou o tênis daquela outra marca e conseguiu correr mais e melhor do que meu tênis. Meu tênis desgastou mais rápido. Então, conhecer, não, mas espera aí, mas o meu design é melhor. As pessoas têm uma avaliação melhor no meu design. Entende que na caminhada espiritual não é muito diferente? Nós precisamos saber o que nos rodeia. Quem de fato está a favor da nossa evolução e o que de fato está contra a nossa evolução. E normalmente essas respostas para o verdadeiro caminhante aí da caminhada espiritual estão aqui dentro de nós. Então, é sobre esses inimigos internos que acabam refletindo no externo, é que nós vamos falar hoje. Deixa eu ver quem mais. Aparências, hábitos, nossa criação, preguiça, orgulho, luxúria. Olha que legal. Nós vamos falar hoje aqui de 5. E o primeiro que nós vamos falar é o medo. O medo como grande obstáculo aí da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual. E o que seria o oposto ao medo? A coragem. Então, mas, Fabiane, por que sentimos medo? Como que acontece essa formação do medo em nós? Pessoal, o medo, ele está muito relacionado ao processo de culpa. E essa culpa de onde vem? Ora, nós somos seres que aqui não é a nossa primeira existência, nós já vivemos outras existências. E isso por si só já criam ranhuras aqui no nosso cérebro e na nossa vibração energética que faz com que a gente construa muitos processos de culpas pelos erros que já cometemos, pelos enganos que já nos deixamos ali enveredar em outras vidas. E ainda junta-se também com os equívocos que a gente comete nessa, que é natural que a gente cometa equívocos. Se nós estamos vivendo, se queremos nos melhorar, é natural que aconteça erros e acertos. Normal, tá? Isso precisa ficar claro e aceito para o nosso coração. Por quê? Porque se eu aceito que existe acertos e erros e que isso faz parte do meu movimento do caminhar, eu já começo a dar uma dissolvida no medo. Mas então, por que sentimos medo? Além desse sentimento de culpa que ronda, um certo medo do desconhecido faz parte, né? Estou começando um projeto novo, quero investir em outra área, eu vou mudar de empresa, vou ter um filho, vou ter um divórcio, vou me casar. Tudo isso é meio que uma experiência ali do novo que eu desconheço. Até mesmo a morte, né? Mesmo que a gente acredite em vida após a morte, gera um desconforto ali do medo da morte. Inclusive, está entre um dos principais medos da humanidade. Então, existe uma certa naturalidade, é um sentimento que passa pelo ser humano. Mas também existem as construções da nossa vida. Então, ou seja, até falar ali um pouquinho, né, da questão da criação. A nossa criação, ela pode nos gerar medo. Pais superprotetores ou famílias que têm muitos processos de agressão física, verbal, aquelas falas que acabam amaldiçoando mesmo o processo da pessoa. Falar, você não vale isso, você não faz isso bem feito, você é feio, você é ruim, você. Nós acabamos indo para o mundo com uma certa fragilidade, que acentua isso, vai bloqueando as nossas manifestações. Às vezes a gente vai ali e se relaciona, teve uma decepção amorosa, aquilo acaba gerando medo de se relacionar novamente. Ou talvez a sua decepção nem foi grande, mas você vive num contexto onde as pessoas exigem tanto perfeccionismo que você acaba tendo medo de tentar de novo.
Então, existe até uma frase muito bonita, né, que eu li uma vez no livro da Joana de Ângeles, que ela fala assim, olha, pior do que sofrer a desilusão, do que não receber o afeto necessário, pior do que isso é não ter tido a oportunidade de amar, não ter se permitido amar e ser amado. Ainda que às vezes não tenha a recíproca, né, a devolutiva, à altura do que você gostaria, é importante que a gente se permita a viver as experiências do nosso espírito. Nós estamos aqui para viver experiências que nos levam à luz, que nos fazem acreditar no bem maior, que nos fazem enxergar mais a nossa essência e a essência do outro. Se eu começo a bloquear as minhas etapas, ou seja, se está na hora de ir para o mercado de trabalho, eu recuo. Se está na hora de começar a me relacionar, eu recuo. Se está na hora de eu me jogar na minha jornada espiritual, eu me recuo, isso vai causando transtornos internos. Então, o medo, ele tem essa junção de fatores, onde está muito relacionado à cultura que a gente vive, ao meio que a gente foi criado, às crenças que nós mesmos fomos criando, aos traumas que a gente recebe e também a esse medo de enfrentamento mesmo. Porque quando a gente está na caminhada espiritual, em vários momentos nós vamos sentir medo. E exatamente é isso que dá a dinâmica do processo, porque nós precisamos ir vencendo. E cada vez que a gente vence uma etapa do medo, a gente ganha ali uma estrelinha de força espiritual. Então é como, sabe aquelas patentes dos soldados? É como se cada vitória que eu tivesse frente ao medo, ainda que pequeno, gente, ainda que pequeno, você ganha uma estrelinha, como se fosse ali a formação de uma armadura espiritual mesmo. Você vai ganhando força espiritual. Então, como que eu posso fazer para vencer esse medo? Como que eu posso fazer para ter mais coragem? Como eu já até falei, que é isso, de você viver com mais coragem, de se colocar mais à disposição de viver a vida mesmo. Então, você pega ali, a gente sabe os pontos que a gente está com mais medo naquele momento, porque é isso. Como somos mutáveis, vem o medo, você combate, aí vem outro medo, você combate. Sempre estão mudando, porque cada etapa da vida exige um tipo de aprendizado. Então, por exemplo, quando se é criança, os primeiros medos, andar, porque tem medo de cair, às vezes caiu, doeu o bracinho, aí vai andar, fica com medo, mas tem que romper. A criança vai rompendo medo com auxílio dos adultos, da comunidade que rodeia. Então, ela vai e começa a andar. Depois tem a etapa de andar de motoquinha, andar de bicicleta, aprender a falar. Tem crianças que são inseguras, pensar, estou falando errado, mas todo mundo fala que bonitinho, vai dar certo, fala de novo. Então, a todo momento, a gente se autoestimula, mas a gente também se abre para o mundo, para a convivência, onde também te projeta para o melhor. Porque quando você consegue olhar para o outro e dizer, nossa, fulano faz, então é possível também que eu aprenda, você vai se permitindo vivenciar.